Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Há quanto tempo você não vai ao cinema? E ao teatro? Há quanto tempo você não vai a um show ou a uma festa cheia de gente? Por causa da pandemia, o setor de eventos está praticamente parado em todo o mundo. E como ficam os trabalhadores desse setor? Existe perspectiva de retorno a curto prazo? A crise do entretenimento é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com Rodrigo Marques, que é presidente da Associação Mineira de Eventos e Entretenimento, a AME. Rodrigo, muito obrigado por nos atender. Rodrigo, a gente sabe que o setor de eventos e entretenimento foi um dos primeiros a parar e provavelmente vai ser um dos últimos a retornar às suas atividades normalmente. Como é que está a situação do setor hoje? Existe muita gente que vai conseguir voltar ou tem gente que nem vai conseguir voltar depois do retorno das atividades? Oi, Fernando, é um prazer estar participando aqui com você. Olha, o setor é como você diz, né? Nós somos o primeiro setor da economia a parar as atividades, provavelmente vamos ser os últimos, né? Nesse meio tempo, torno de 40% do nosso mercado já ficou pelo meio do caminho. Eu acredito que se essa retomada demorar um pouco, nós vamos conseguir retomar as atividades poucos empresários. Porque quando se fala em 1 mês, 2 meses, é uma coisa sustentável, palpável. Quando se fala de 1 ano e 4 meses, é muito tempo para você ficar sem receita, manter a empresa, manter os tributos, manter todas as obrigações como empreendedor em dia, é muito difícil. Então, eu creio que essa nossa retomada, ela pode ser que muitos de nós ainda vão ficar pelo meio do caminho. Eu torço que não. Torço que todo mundo retorne, que todo mundo volte, que eu tenho uma visão do futuro que quando voltar, vai voltar com uma demanda muito reprimida. Então, eu acredito que vai ser um boom no nosso segmento. Pois é, a associação foi criada pouco antes da pandemia, quer dizer, vocês já tiveram aí muito trabalho e um trabalho que não era esperado, né? Inclusive com a criação da associação. Quais as principais conquistas? O setor avançou, vocês conseguiram alguma coisa durante esse 1 ano e 4 meses ou a situação ainda está complicada? Então, eu acredito que houve um avanço, né? Eu acho que a união, né, do setor, de querer estar junto, de querer buscar melhorias para o setor, eu acho que já é um avanço. Como você disse, há alguns meses antes da pandemia, nós criamos a AME, éramos 7 pessoas que queriam buscar um mercado melhor, e no período de criação, quando nós fomos fazer a primeira reunião, na primeira reunião já foram 400 empresários. Então, nós tivemos assim, um salto muito grande. E quando veio a pandemia, veio a necessidade de buscar ajuda. Então, a associação de 400 pessoas foi para mais de 2.000 empresários. Então, esse crescimento, acreditando em busca do coletivo, uma melhora para o segmento. Isso nós vemos manter um diálogo com prefeituras, com o governo do Estado, buscando com a Assembleia Legislativa, câmaras de vereadores, buscando melhorias. Conseguimos algumas conquistas, necessitamos de outras conquistas, né? O setor de eventos e entretenimento foi o setor mais afetado. Nós dependemos da aglomeração de pessoas. Para realizar um evento, nós dependemos de aglomerar pessoas. Então, neste momento, nós temos essa consciência, tivemos essa consciência, que não era o momento de buscar uma retomada. Hoje, nós já olhamos com outros olhos, né? Porque nós vimos outros segmentos que abriram. O setor de eventos, sem nenhum dia aberto, é o vilão da pandemia, sem ter as atividades retomadas, né? Então, é até engraçado, mas é triste. Nós não tivemos a nossa atividade retomada, somos o grande vilão da pandemia, sem trabalhar, sem fazer um evento. Pois é, enquanto em Minas e no Brasil o setor de eventos continua praticamente parado,
Em outros países, milhares de pessoas já podem participar de grandes eventos. Veja só. Na Nova Zelândia, país que não tem casos de coronavírus, 50 mil pessoas se reuniram no fim de abril para um show sem distanciamento e sem máscaras. Em Barcelona, na Espanha, cerca de 5 mil pessoas participaram de um teste clínico para avaliar a retomada de shows. Os espectadores que tinham teste negativo para a Covid usaram máscaras e não fizeram distanciamento. 14 dias depois, 6 pessoas testaram positivo, mas pesquisadores garantem que a contaminação não foi no evento. Barcelona! A Holanda também faz testes para reabertura em modelos diferentes. Voluntários são monitorados em boates e festivais para analisar como o vírus se espalha nestas situações. Rodrigo, você acredita que o Brasil pode ser capaz de realizar shows como esse da Nova Zelândia, de Barcelona, e essa questão da Holanda ali, num curto espaço de tempo? Olha, Fernando, num curto espaço de tempo, eu não enxergo essa possibilidade. Mas acredito sim, nós estamos capacitados, eu acho que todo o setor, nós passamos 1 ano e 4 meses nos capacitando para essa retomada. Então, quando houver essa retomada, nós vamos estar seguros e vamos estar firmes, seguindo todos os protocolos de saúde, com segurança. Eu cito esse evento que teve na Espanha, em Barcelona, foi assim, um evento que muito me chamou a atenção. O público espanhol é um público muito parecido com o público brasileiro. Então, os festivais que tem, né, na Europa, ele é muito caloroso. Então, eu acredito, sim, que dê para fazer no Brasil. Eu acho que nós vamos ter uma boa experiência e nós vamos surpreender as autoridades, porque nós estamos muito capacitados, nós estamos muito esperançosos em cumprir realmente os protocolos de segurança. Então, eu vejo que um horizonte na frente vai ser bem melhor e com segurança. Que é o mais importante, né? Agora, você chegou a começar a falar no início, como é que está sendo o diálogo de vocês, empresários, com o poder público, seja no nível municipal, estadual e governo federal, se for o caso, mas como é que tem sido esse diálogo? Tem sido promissor? As autoridades entendem os problemas do setor? Há alguma dificuldade de diálogo? Como é que tem sido? Então, nós temos aberto vários frentes de diálogos com todos os poderes, municipal, estadual e federal. Entender a nossa dor, eu acredito que todos entendam. Mas a nossa necessidade é para agora. Infelizmente, às vezes, as nossas autoridades, a própria lei e a burocracia impede de estar fazendo alguma coisa para o setor. Muitos usaram a prorrogação do trabalho, né? Optaram por manter os seus funcionários e, em dezembro, encerrou esse programa. Então, onde virou uma bola de neve, que o empresário, no mês de janeiro e fevereiro, ele não tinha condições de pagar a folha de pagamento e não tinha condições de demiti-lo, porque não tinha o capital para fazer a demissão. Então, esse diálogo ele tem sido constante, mas efetivamente com pouca ação, com pouca efetividade na nossa necessidade. Não estou aqui falando que houve diálogo, houve, né, a própria Assembleia, vários deputados sentiram a nossa dor, entrar no Recomeça Minas com alguns benefícios para o nosso setor, alguns foram aprovados, isso já é um suspiro, né, para quem conseguir retomar. Mas hoje nós precisamos de mais. Perfeito. Para finalizar, Rodrigo, o que você diria para o público, para aquele público que está querendo ir a um show, a uma festa, a uma feira agropecuária? Ele vai ter que esperar muito? Existem aí, como você tinha falado, alguma novidade, alguma coisa sendo preparada aí para essa retomada que você espera que seja de uma grande demanda? Dá o seu recado aí para o público que gosta de uma aglomeração e que, infelizmente, não está podendo se aglomerar. Eu sou otimista, sabe, Fernando? Eu gosto de ver o copo cheio ali. Com essa nova resolução do Minas Consciente, ela traz a onda amarela para 250 pessoas e na onda verde, sem limite de público,
atendendo o protocolo de distanciamento do Minas Consciente. Então, eu acredito que os eventos vão voltar sim, que as pessoas vão poder se divertir, mas que venha se divertir com responsabilidade, com segurança, para que possamos não abrir e fechar. Nós precisamos de abrir e ficar aberto e funcionando, levando alegria, né? Que o setor de eventos e entretenimento leva diversão, leva alegria para as pessoas. No momento que o nosso país está tão triste, né? Nós vamos conseguir fazer as pessoas se divertir, fazer as pessoas sorrirem, fazer as pessoas se alegrarem. Então, eu acredito que, num breve tempo, nós vamos estar com a retomada, né? Eu acredito que semana que vem algumas cidades já devem ir para a onda amarela, isso já nos dá uma esperança, e da onda amarela para a onda verde é um pulo, e nós vamos estar fazendo aí pequenos e médios eventos, com certeza. E as pessoas, falando para o evento social, as pessoas que vão se casar ou que vão fazer uma formatura, que comece a se programar, porque aquele profissional do setor de eventos depende disso. Porque quando se falar assim, vamos retomar, vai vir uma demanda muito grande, porque ninguém quer deixar de casar, né? Principalmente mulher, ela tem um sonho do casamento, ela tem um sonho de entrar de noiva, o sonho da festa. Então, este evento ele não pode ser postergado por muito tempo. Então, quando voltar, que as pessoas comecem a planejar, já olhar, contratar buffet, contratar locais, contratar fotógrafo, enfim, toda a cadeia necessária para a realização do casamento. E espero que em breve estar de volta aqui com você, já falando do sucesso da nossa retomada. Bom, continuando a nossa conversa sobre entretenimento, nós vamos falar agora sobre cinema e teatro. Quem gosta de cinema tem os canais de TV e os sistemas de streaming para poder matar um pouco a vontade de ver filmes. Agora, com o teatro, a coisa é um pouco mais complicada. Eu converso agora com Cris Diniz, que trabalha com festivais de artes cênicas. Cris, muito obrigado por nos atender. Cris, uma das iniciativas que você fez aí durante a pandemia é o Festival Teatro em Casa. De que se trata isso? É possível fazer teatro sem o contato plateia e artista, cada um na sua casa? Eu entendo que essa discussão é uma discussão que está sendo construída e muitas pessoas na academia estão pensando os conceitos e etc. Eu não estou entrando muito nessa discussão. Eu acho que o que a gente está fazendo é o que é possível para se manter movendo, manter produzindo, manter em contato. Algum contato com o público existe através do chat, não tem nada a ver com o público presente, é outra experiência. Então, eu prefiro olhar como outra experiência. Se é realmente teatro, se é audiovisual, se é filme, eu ainda não estou entrando nessa discussão. Eu só entendo que é fundamental que a gente continue produzindo, assim. O Festival de Teatro em Casa, especificamente, ele surgiu em 2019 porque eu vi uma produção de espetáculos de teatro e de dança feitos dentro da casa das pessoas, onde as pessoas, como uma forma de sobrevivência e também de pesquisa estética de linguagem, recebiam público dentro da sua casa. E aí eu percebi que isso era um outro tipo de fruição artística, era muito diferente de você ir num teatro e você ir na casa de alguém. E aí a gente criou esse festival, algumas pessoas receberam espetáculos nas suas casas e foi muito legal a troca, foi muito incrível. E a gente falou assim, não, então vamos fazer uma versão virtual, já que neste momento pandêmico muitas pessoas passaram a criar espetáculos dentro das suas casas. A gente saiu de 20 inscrições para 530 inscrições, que no primeiro foi só de Minas Gerais e esse foi do Brasil inteiro. E aí a gente entendeu que mudou essa produção. Então tem uma lógica também que os artistas revisitaram as suas casas, repensaram. Então, se trata não somente de uma linguagem virtual, mas também uma pesquisa estética, de dramaturgia, de linguagem, de como é diferente eu estar nesse espaço que eu estou aqui e de eu estar em cima de um palco, de uma caixa tradicional italiana, e como que essas relações podem se dar. E todo mundo que está assistindo também está assistindo de dentro das suas casas. Então, de alguma maneira, o conceito se manteve. Pois é, como é que você sentiu a reação das pessoas? Quer dizer, além do Teatro em Casa, você teve outras iniciativas também que aconteceram de forma virtual durante esse período. Como é que tem sido isso? Tem sido bom para as pessoas terem esse contato com a arte e os artistas também não pararem? Qual que é o retorno que você teve dessas iniciativas?
Eu entendo que está muito positivo, está muito bom. Existem várias coisas sendo feitas, tem umas plataformas para teatro, a MIT SP fez uma plataforma virtual para teatro, tem outros países que estão fazendo, no Chile, na Argentina. Então, existem caminhos e possibilidades, as pessoas estão consumindo. Então, tem alguns apontamentos de caminhos, assim. O ano passado, a gente fez a primeira edição virtual do festival que eu participei, foi o FETO, e foi um entendimento de espaço, assim como eu escolho esse espetáculo para esse espaço, então eu vou escolher esta filmagem, este ao vivo, para o Instagram ou para o YouTube. Então, assim como eu penso o espaço e o público, eu também tenho que pensar a rede social e o público. E tem sido incrível. Eu faço parte de uma rede, que é o Corredor Latino-Americano de Teatro, então eu consegui colaborar para muito mais artistas internacionalizarem o ano passado, porque era virtual. Muitas redes foram criadas, então a virtualidade também facilitou a locomoção. Assim, eu consegui estar em muitos festivais internacionais e isso foi fundamental para uma criação de uma outra rede que surgiu ano passado, chama-se Energia, é uma rede de festivais internacionais da América Latina. Então, existem muitas potencialidades sendo construídas. Assim, as redes sociais nos colocam para fora, para o mundo. O FETO, por exemplo, teve 15 mil visualizações. Então, assim, a gente não tem um público de 15 mil pessoas quando ele é presencial. São experiências diferentes, mas acho que tem ganhos e que tem trabalhos com pesquisa estética que, quando for presencial, eu quero exibir como se fosse um cinema dentro dos festivais. E eu entendo que tem vários caminhos. Foram residências artísticas, uma outra ação foi o circuito de festivais que eu fiz em fevereiro, que era o Curta Dança, BH em Solos e Rede Solo de Dança. A gente fez uma residência artística onde esses artistas se encontravam, trocavam. E aí a gente foi entendendo também assim, que os artistas também precisam trocar, eles precisam desse respiro de criação, de entender o que precisa ser feito e entender qual é o alcance da rede social. Às vezes, aquela ação, o alcance é para 15 pessoas, e às vezes aquela outra ação, o alcance é para 10 mil pessoas. E respeitar também qual que é o formato, não gerar toda essa ansiedade, está gerando engajamento ou não, mas, ao mesmo tempo, estudar como funciona o algoritmo. Isso é uma realidade, não tem como mais a gente ignorar que precisamos entender os algoritmos das redes sociais para ser artista, ou contratar alguém que saiba. Pois é, agora você acredita que esses formatos virtuais experimentados agora durante a pandemia podem continuar, mesmo depois do retorno às casas de espetáculo normais ou clássicas, vamos dizer assim? As pessoas vão continuar indo ao teatro, ao cinema e, ao mesmo tempo, consumindo dessa forma diferente que foi proporcionado agora nesse momento? Eu acredito que sim, porque tem trabalhos que eu tenho muito interesse em ver e nunca consigo. E se o trabalho nunca vier a Belo Horizonte, como eu vou assistir? Mas eu sei que o trabalho está em cartaz, em um festival, e ele também tem disponibilizado a versão virtual, muito provavelmente eu vou assistir, seja de dança, de teatro, de circo. Eu acho que tem algumas coisas da virtualidade, mas antes eram dos grandes eventos, mas é comum as pessoas terem os DVDs do Grupo Corpo, ter os DVDs do Circo du Soleil. Então, de alguma forma, se a gente não tem acesso ao espetáculo direto, ao vivo, a gente consome sim. Já era consumido alguns trabalhos. As pessoas têm DVD de shows que elas não foram, mas quer ter o DVD. Então, eu entendo que já existe alguma coisa nesse sentido e que vai permanecer, porque existia antes. O que acontece é que eu acho que vai existir uma estrutura maior de como a gente vai fazer isso. E eu pretendo, nos meus festivais, continuar tendo uma parte que vai para o YouTube, que vai para a plataforma que eu tiver vínculo, que eu vou fazer a transmissão, pode estar acontecendo ao vivo lá na Espanha, e eu vou estar transmitindo para dentro do teatro. Eu acho que ampliou as possibilidades de troca e de encontro dentro desses formatos. Eu acho que ampliou, eu não acho que vai acabar, eu acho que chegou para ficar, e a gente precisa entender como potencializar ainda mais e juntar essas duas versões, presencial e virtual, de uma forma que fique legal para todo mundo. Pois é, agora, em relação a essa retomada do presencial, como é que você enxerga o cinema e o teatro daqui para frente, daqui talvez 6 meses, 1 ano? Vai voltar ao que era o antigo normal? Vamos ter um novo normal? Qual que é a sua perspectiva? O que você pensa sobre isso?
Aí eu acho que é uma curiosidade muito grande de todo mundo, assim, porque o teatro chegou em alguns públicos que não chegava, justamente por ser virtual. Então, tem pessoas consumindo alguns espetáculos específicos, não é que vai assistir tudo, a facilidade de pessoas que eu conheço em outras cidades que nunca me viram atuar, e aí tem a possibilidade de me ver atuar, às vezes porque tem um vínculo pessoal, ou às vezes porque alguém falou, nossa, assiste esse trabalho. Aí, às vezes, é um trabalho curto, de 15 minutos, 10 minutos, e a pessoa acaba assistindo. Então, eu acho que ganhou novos públicos. Agora, como vai se dar, eu tenho muita curiosidade. Eu acho que tem alguns exemplos, assim, caminhando de uma forma interessante, de como pensar uma possível retomada. A Espanha declarou a cultura como atividade essencial recentemente, então o Estado está dando um suporte, não é só abrir a sala, tem número de pessoas, tem medidas de biosseguridade, tem uma estrutura também do Estado, um amparo do Estado para que isso aconteça, e eu acho que isso vai ser fundamental. Assim, o Estado vai ter um papel fundamental de mediar esses processos. E eu acho que a gente entendeu que o acesso ao lazer, ao entretenimento, o acesso à arte, à cultura, é algo que está mantendo a nossa sanidade e está sendo fundamental. Então, eu acho que um caminho também é entender que a cultura é atividade essencial e tratá-la dessa forma também. Não se trata só de abrir o teatro para a gente ter o dinheiro do ingresso. Não se trata só do ingresso. Se trata de como a gente vai fazer de forma segura, mas de que atrai o público. A comunicação no nosso setor para trazer o público é uma luta muito antiga de formação de público. Então, como a gente vai lidar com essa formação de público, utilizando essas plataformas que ganharam um novo espaço? Eu entendo que vai ter gente que vai querer encontrar presencialmente, sim, tem gente que vai querer ficar no virtual. Eu tenho muita curiosidade, porque às vezes a realidade surpreende a gente. E eu sou otimista, eu acho que vai surpreender. Perfeito, Cris. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. O Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.